céu, como alguém abandonado, não tendo a graça de Deus. Sonhei com grande abismo, no qual alguém se perdeu, e acostumou-se com as trevas além, e o certo alguém era eu. Vivo alegre com Jesus, a minha alma fatia. Meus amados irmãos e amigos, eu saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou grato a Deus por essa oportunidade que Deus tem me concedido para estar transmitindo uma mensagem de Deus para o nosso celeiro espiritual. Eu quero, antes de nós lermos a palavra de Deus, a gente fazer uma oração, pedindo a direção, a graça, a virtude divina. Senhor Pai, nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, eu peço a Tua bênção, que nesse momento, a Tua mão poderosa possa nos dirigir. Dá-nos a inspiração divina, Pai, para transmitirmos a Tua mensagem, e fala em cada coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos e amigos, eu quero ler a palavra de Deus juntamente com vocês, e eu quero ler no livro de Gênesis, no capítulo 3, alguns versículos para a nossa meditação. Bem no início, que fala: a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão vossos olhos e sereis como Deus. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para alimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim, pela viração do dia, e escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhes: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comeste? Agora eu quero ler o versículo 17, que diz assim: e a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher
e comesse da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirás, e comerás a erva do campo. No suor do seu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Meus amados irmãos e amigos, nós vemos aqui quando passa a criação perfeita de Deus, a coroa da criação de Deus, que foi o ser humano, perfeito, comunhão com Deus, Deus conversava com ele, tanto com Adão quanto com Eva, e ele tinha um corpo que não era igual a esse nosso no sentido de ter fraquezas, ter doença. Era um corpo, não sei explicar, porém sei que temos a esperança de ter novamente esse corpo através do sacrifício que Jesus fez por nós. Então, quando Deus criou o ser humano, ele vivia aqui na terra. Agora, como era o corpo de Adão? Que tipo de corpo era? Que carne era? Pois era perfeito. E a Bíblia diz que ele não tinha maldade. Era puro e não tinha mau pensamento, não tinha raiva, não tinha dor, não tinha tristeza, não tinha cansaço, e não era para existir cemitério, morte, nada. Deus criou o ser humano para viver, procriar e viver bem sem ter nenhum problema, tendo simplesmente que obedecer a Deus numa coisa que era não comer do fruto daquela árvore. Agora, nós vemos que não era difícil. Eles podiam comer de todas as árvores que tivesse fruto ali, e em especial a árvore da vida. Mas nós vemos, irmãos, que Satanás, ele induziu, primeiro, ele convenceu Eva, que comeu do fruto e deu para o seu marido. Muito bem, agora eles tinham pecado e Deus disse para Adão: porque você comeu da árvore que te ordenei, dizendo que não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. A terra está amaldiçoada por sua culpa. Então a maldição vem sobre a terra. Toda essa maldição que a gente vê dia e noite sobre a terra, essa maldade, essa tristeza, choros e lágrimas, é a maldição. A terra é amaldiçoada, a terra maldita. Foi Jesus que disse: maldita é a terra
Por causa de você, Adão. Você é culpado da terra ser maldita, da terra ser amaldiçoada, porque você era para tomar conta e ser o representante de Deus aqui na terra, tendo comunhão com Deus. Agora, como será? Como foi o corpo que Adão tinha? Será que era sujeito à gravidade ou não? Eu não sei. Mas uma coisa eu sei, era perfeito. No céu, Deus tinha a criação angelicais, seus anjos, arcanjos, as potestades. Mas aqui na terra Deus também tinha uma criação especial. Não era muito diferente dos anjos. Aqui, quando eu digo não era muito diferente, eu estou dizendo no sentido. Por quê? Era diferente sim, porque aos anjos não é para procriar, mas ao homem é. Era para procriar. Então era bem diferente, quando eu digo que não era muito diferente, no sentido da importância. Mas Adão pôs tudo a perder. E aí veio a maldição. Quanto tempo Adão viveu naquele paraíso? Quantos anos? 100 anos, 1000 anos, 10 anos? Eu não sei. A Bíblia não diz. Mas ele viveu ali um tempo. E nesse tempo que ele ali viveu, ele pôde usufruir de toda a bondade de Deus. Mas a coisa mais terrível que aconteceu, quando Adão pecou, ele perdeu a santidade de Deus. O apóstolo Paulo diz que os homens estão destituídos da glória de Deus. Então ele perdeu tudo. Ele voltou numa situação que, como nós estamos agora, de fraqueza, de doença, e o pior é que o homem foi atingido por dentro e por fora. Dali em diante, perdeu completamente a pureza, a inocência, e Deus passou a conhecer o bem e o mal. Então passou a conhecer até dentro de si. E aí, meus amados irmãos e meus amigos, é o que nós vemos hoje. O ser humano, dentro do ser humano tem tanta coisa ruim. Tem coisa boa, mas tem tanta coisa ruim. É raiva, é ira, é mágoa, é mau pensamento, tudo dentro do ser humano. Antes não tinha. Agora, isso ficou. E não vai sair. Não vai sair. Desse corpo que nós temos, não vai sair. O ser humano sempre vai ter maus pensamentos, vai ter raiva, vai ter dor, vai ficar doente, vai morrer, vai passar maus pensamentos por sua cabeça. Esse é a maldição que o homem carrega desde o dia que pecou. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, então a Bíblia diz que Deus cria dentro de nós um novo ser. Nascemos de novo. Agora esse ser criado
o interior. Então vive na luta, o espírito contra a carne. E é uma luta terrível. Então nós olhamos nas escrituras e às vezes nós não entendemos, porque homens de Deus que andaram com Deus e depois muitos abandonaram a Deus. Quando nós olhamos na vida de certas pessoas, vamos dar só um exemplo que todos nós conhecemos: Salomão, um homem que foi coberto com a glória de Deus, contemplou a glória de Deus, recebeu o maior milagre de Deus, ser um homem sábio, rico. Deus lhe apareceu, foi muito abençoado, mas no fim, idólatra, adorando Baal e tantos outros. Por quê? Porque dentro do ser humano tem essa luta. E agora, a Bíblia nos diz que isso aí só vai parar quando nós formos transformados. Quando esse corpo nosso for transformado. A Bíblia nos diz, eu quero ler um versículo que está escrito na carta em que Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 20, que diz assim: mas a nossa cidade está no céu, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, quando Jesus vier, aí ele vai transformar. Aí esse corpo que nós temos vai ser transformado. Agora a Bíblia diz que o nosso corpo será como o corpo de Jesus Cristo, glorioso. Aí sim, aí nós estaremos voltando ao princípio original, porque Jesus Cristo levou sobre si os nossos pecados. Porém, nós não temos um novo corpo ainda. Aquele corpo que Jesus vai nos dar ainda não chegou. Estamos aqui seguindo, confiando em Jesus Cristo, mas sabemos que nós temos que arrastar do pecado, onde nós temos dor, temos tristeza, temos angústia, mas nós que já aceitamos a Jesus como nosso Salvador, nós temos um outro corpo em um lugar. E é esse corpo que nós vamos receber. Aí esse corpo não vai ter doença. Bom, não vai ter pecado. Não vai ter raiva, não vai ter ira, não vai ter mau pensamento. Você não vai ficar com raiva. Às vezes você não fica com raiva? Fica, claro que fica. E às vezes a gente quer disfarçar. Fiquei nervoso com meu filho, fiquei nervoso com meu irmão, fiquei nervoso. Não é nervoso, é raiva mesmo. Fico com raiva. E às vezes, irmãos, no momento da raiva a pessoa fala coisa que não deve, pensa coisa que não deve. Por quê? Porque tudo isso está dentro do ser humano. É o pecado, é a maldição.
Só que também aqueles que aceitaram a Jesus Cristo têm dentro de si uma nova natureza. E que não vai deixar-se dominar pela velha natureza. O apóstolo Paulo diz: ireis, né? Ira é raiva. Tenha raiva, mas não peque. Irai-vos, mas não pequeis. Aí ele diz: não dê lugar para o diabo. Porque agora nós temos a graça de Deus na nossa vida, porque somos uma nova criatura. Um dia nós iremos ter esse novo corpo. Eu quero ler mais um pouquinho a palavra de Deus com vocês. E vamos ler em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 31. Diz assim, capítulo 15, 31. Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas que me aproveita, isso se os mortos não ressuscitam. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai juntamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus, digo para a vergonha vossa. Mas, se alguém dirá como ressuscitarão os mortos, e que com que corpo virão? Insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer? E quando semeias, não semeia o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra dos peixes, e outra das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres. Mas uma é a glória celeste, do celeste, e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas. Porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também são dos mortos, semeia-se o corpo em corrupção e ressuscita em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se o corpo animal, ressuscitará o corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último, Adão, em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor é do céu. Qual terreno? Tais são também os terrenos. E qual celestiais? O celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim teremos também a imagem do celestial. Agora digo isso, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus,
nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, isso que é mortal se revista da imortalidade. Quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumpre-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então, meus amados irmãos e amigos, nós sabemos que um dia nós iremos ter um corpo transformado. Um corpo como o de Jesus Cristo, amigo, ser um corpo celestial. Um corpo glorioso. Aí naquele corpo, sim, esse corpo que será revestido de incorruptibilidade, não vai mais se corromper com nada, imortalidade, não vai ter mais morte. Aí acabou esse processo da maldição. Por quê? Porque nós porque quando aceitamos a Jesus como nosso Salvador, Ele já deu para nós tudo isso que está aqui. Só que não chegou ainda. Vai chegar. É isso que nós esperamos. Aí sim, aí nós vamos voltar novamente ao princípio de glória. Quando então não vai ter mais essa maldade que tem dentro de nós. Não vai ter mais. Será arrancada essa terrível maldade que nos acompanha desde que o pecado entrou e a maldição veio para todo ser humano. Mas nós aguardamos com ansiedade ser revestido desse novo homem, dessa nova vida. Agora, temos que permanecer com Jesus Cristo. Não é ficar um tempo com Jesus, depois virar as costas para Jesus, ir para o mundo, rejeitando as coisas de Deus. Às vezes a gente passa luta, passa prova, dificuldade. É o corpo corruptível, irmãos. Você ainda não tem aquele corpo incorruptível. Eu estou aqui transmitindo essa mensagem, olha, vocês viram, eu estou com óculos, tem doença. E nos nossos dias, quantos irmãos nossos, não é? Está doente. Mas a Bíblia não diz que Jesus levou sobre si toda a nossa enfermidade? Toda. Sim, levou. Mas nós estamos aguardando esse corpo que não vai ter doença, não vai ter enfermidade, não vai ter dor. Enquanto estamos nesse mundo, nós enfrentamos lutas, dificuldades, dores. E então Deus nos dá graça, ajuda, Deus nos dá força. Nós oramos, Deus envia socorro do céu. Jesus Cristo disse, deu para nós o seu nome. Ele disse, olha, o Pai vai dar. Você precisa de uma bênção, pede para o Pai. Você está doente, precisa de uma cura, pede para o Pai. Pede para mim, disse Jesus Cristo. Então nós pedimos para Deus em nome de Jesus Cristo, para Ele curar. Nós oramos em nome de Jesus, para Jesus libertar, curar as pessoas, curar a nós. E Ele nos abençoa, porque é um direito nosso.
Nós já temos esse corpo em algum lugar. E nós sabemos que quando nós estamos passando luta, dificuldade, não é para desanimar. Não. Não é para desesperar. Não é para pensar, Deus não está comigo, Deus não está na minha casa, Deus não está ouvindo minha oração. Não. É porque, enquanto estamos nesse mundo, Jesus disse, no mundo tereis aflição. Mas não desanima. Eu venci o mundo, disse Jesus Cristo. Então Jesus é vencedor. Quando você está precisando, o que você vai fazer? Orar. Pedir socorro para Deus. E Deus vem te socorrer. Deus vem te abençoar. Deus vem curar. Expulsar o mal. Abrir as portas que estão fechadas. Alegrar os corações. Isso é obra de Deus. Isso é obra do Espírito Santo, que nos acompanha na nossa jornada sobre essa terra. Mas nós sabemos que um dia nós estaremos na eternidade do Senhor. Não vai ser esse corpo doente, esse corpo sofredor, triste, abatido, glorioso. Um corpo como o corpo de Jesus Cristo. E é isso a essência de Jesus Cristo. Somos abençoados, pedimos a bênção de Deus nessa terra. Deus abençoa a nossa casa, a nossa família, nossos negócios. Deus nos dá o socorro bem presente na hora da angústia. Abençoa os nossos projetos. Faz a nossa vida ser próspera, feliz e abençoada. Ele faz tudo isso por nós. Mas a nossa esperança ainda é muito mais do que isso. É a eternidade com o Senhor. Agora, quanto tempo falta para isso? Meu amigo, meu irmão, eu estou esperando Jesus vir hoje ainda buscar a sua igreja. Eu espero hoje. Então, nós esperamos Jesus vir todos os dias. E um dia desse ele vai vir. Um dia desse ele vem buscar a sua igreja. Trazer para nós aquilo que ele prometeu. Então, nós vamos continuar firme nessa esperança. E ajudar algumas pessoas que não têm esse conhecimento. Falar para as pessoas que eles podem ter essa vida eterna, essa bênção, através do Senhor Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, mas você tem um corpo eterno e você vai tomar posse dele. Então vamos ficar esperando, pode ser que Jesus volte ainda hoje. Que Deus nos abençoe. Senhor nosso Pai, nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu agradeço pela tua bênção, pela tua graça e misericórdia. Pai, abençoa cada um dos teus filhos e nos dá a tua paz. Meus amigos, amanhã, se Deus permitir, às 18 horas, vamos estar aqui, transmitindo uma mensagem de Deus para o teu coração. Deus abençoe e a paz do Senhor. E até amanhã, se Deus nos permitir. Que o amor de nosso Deus e Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, esteja em teu coração. A paz do Senhor.